E finalmente, após mais de 3 meses, a gente vai continuar o resumo completo de Gachakuta parte 3. Mas é claro que antes de ir pro conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar nos comentários se você quiser que continue essa obra maravilhosa. O capítulo começa assim que o Nijiki, nosso querido personagem Zanka, levou uma coça do Jabar. Enquanto está no chão completo de machucados, ele começa a delirar com seu passado. Uma cidade que lembra muito territórios ocidentais. Zanka está ajoelhado enquanto um homem sentado a uma escultura diz: a família Nijiki possui o orgulhoso sangue passado de gerações em gerações. Seus irmãos e eu governamos o abismo como carcereiros. E você, meu querido filho, entende o que eu quero dizer, não é mesmo? Zanka olha pra ele, dizendo que entende completamente aquilo, e a gente se depara com a cidade de Kamura, uma cidade que lembra muito o Japão lá pelo seu período de 1900 e bolinha. Enquanto o nosso querido Zanka caminha felizmente pela cidade, ele se lembra de várias ameaças que possui naquele mundo, tanto as bestas aberrantes quanto a chuva de lixo e as doenças. Mas não é só isso que aflige o abismo, ainda tem a pior espécie de todas, os humanos. Zanka então começa a escutar algumas coisas vindo do carequinha da van, dizendo que um carcereiro é essencial para manter a ordem daquele mundo, simplesmente para destruir os humanos que utilizam da força para conquistar as coisas. Para resumir bem o que o carequinha disse, ele disse que aquilo é uma competição e as pessoas vão competir entre si para ver quem é o melhor. Tamo ganhando, tamo ganhando. Zanka, após ouvir a reunião do careca, com problemas nos olhos porque a careca dele estava refletindo, continua caminhando pelos corredores da escola. Rapidamente ele passa por dois alunos que comentam o quanto o personagem é foda e deve ser popular com as mulheres. Nijiki mantém a expressão de sério todo o tempo que escuta aquela conversa, com eles elogiando ele constantemente, dizendo: eu tenho certeza que ele também sentará no trono dourado. A cena corta pro Nijiki já sentado dentro da sua sala de aula com a maior cara de taradão, dizendo que as coisas não são tão fáceis quanto eles imaginam porque ele se ferra em off. E é claro, quando ele tá na frente de todo mundo, ele tem que fazer carinha de sério. Afinal de contas, o sonho dele é se tornar alguém melhor, com um olhar inocente no rosto, como se ele não fizesse esforço nenhum. Mais um careca aparece, o irmão do careca da van, e pede para todos ficarem de pé, enquanto diz que apareceu diversos givers no território deles que estão causando problemas. Ele diz que precisa das pessoas mais poderosas daquela sala, então passará eles por um treinamento extremamente rigoroso. Ele alerta a todos dizendo: não basta só ser forte, vocês têm que ter poderes de givers também. E no fim ele revela uma nova personagem. Uma mulher entra pela sala e Nijiki percebe o terror, a sentir só de olhar que ela é muito mais forte que ele. Essa é a diferença do significado entre forte e fraco. A gente tem um breve corte com eles explicando exatamente o que seria a cadeira dourada, o maior status daquela cidade de dentro do abismo. Todas as pessoas querem se sentar no trono dourado. Eu só quero que você sente em mim. A cena corta mais uma vez e Nijiki está prestes a ser morto pela aluna nova. Ela está encarando ele com a sua faca na garganta do nosso personagem enquanto ele pensa: era pra mim ser o aluno mais proeminente deste ano, mas infelizmente existe pessoas mais fortes que eu. Antes que o Nijiki vá dessa pra melhor, o professor carequinha da van interrompe a batalha dizendo: e pensar que você derrotaria até mesmo o nosso aluno mais forte, com certeza sua força é verdadeira. E finaliza dizendo: a cadeira dourada não é mais um sonho, Ryo. Ryo olha aquilo de cabeça baixa e todos os alunos continuam a encarar a personagem, fazendo aquelas fofoquinhas maravilhosas, né? Dizendo que a pessoa mal chegou lá e já tá esnobando todo mundo só porque deu um cacete em todo mundo. Coisas que com certeza eu faria também. Após muita fofoca, com eles dizendo que se lutasse da mesma forma que ela provavelmente venceriam, eles percebem que o nosso garotão Zanka também perdeu a batalha. Zanka está com uma expressão completamente serena e diz: eu realmente perdi, ela é muito forte, mas eu também queria ter vencido. Ele então sai daquele local dizendo que vai focar um pouquinho mais no seu treinamento, e assim que consegue ficar sozinho, ele está extremamente pistola, dizendo que tudo aquilo é uma bosta, começa a morder seus lábios extremamente forte a ponto de cortar eles, enquanto pensa em todos os momentos que aquela pessoa simplesmente derrotou ele, e diz em voz alta: eu não posso ser derrotado antes de me tornar o número 1. E assim que ele se dá conta, aparece diante dos olhos dele a aluna nova perguntando: por que seu sangue tá pingando, menino? Talvez seja porque ela deu um cacete nele, né? Mas tudo bem. Nosso menino Zanka dá uma breve de uma desconversadinha e diz: você é a pessoa que está mais próxima de todos de sentar na cadeira dourada. Nossa aluna nova Ryo pergunta o que ela vai se transformar assim que sentar na cadeira, e ele diz: status.
apenas isto. Você irá ser a pessoa mais importante de todo o abismo. No fim, ele revela pra gente também que a sua irmã tentou sentar naquela cadeira, mas não deu muito certo. A personagem olha pro nosso menino Zanca e diz: a realidade é que não vai mudar nada, não é? Quando se sentar naquela cadeira, certo? A única coisa que eu vou fazer é ser muito melhor que todo mundo. E isso não é o importante. Afinal de contas, ser o melhor que todos não muda em nada. Somente o fato, é claro, de você ser o melhor que todos, né? Então, mudou alguma coisa. Após ouvir aquelas belas palavras, nosso menino Zanca começa a pensar um pouco diferente da sua vida ao perceber que as pessoas falsas sempre imitam os solenes. A cena corta mais uma vez pro carecão da van, dando pra eles uma pilha de arma para que eles escolham, dizendo: vocês carregarão essas armas por toda a sua vida como carcereiros. Então escolham bem, peguem a que seu julgamento decidir. Me vem automaticamente a propaganda da van fazendo as compras em 10 vezes sem juros no cartão. Zanca olha todas aquelas armas e uma coisa chama a atenção dele: o pau. Enquanto ele olha aquele belo pau, ele diz: é preciso provar que eu sou diferente dos falsos. A cena corta mais uma vez e o nosso personagem misterioso, que eu vou revelar pra vocês, Enji, está sentado à beira de um poço dizendo: a academia ainda está tendo aula de seleção de armas, não é? E esse bastão que você escolheu deveria ter sido escolhido por um monge. Por que diabos você escolheu isso? Não, por que você tá dentro de um poço? Ele fala isso enquanto a gente vê o nosso menino Zanca, que está há mais de 3 dias escondido dentro de um poço porque, segundo ele, está com vergonha. Porque todos os alunos da escola dos carcereiros simplesmente escolheram armas comuns ou lâminas mortais, e ele, para se achar um pouquinho, simplesmente escolheu um pedaço de pau. Exatamente. Enquanto nosso menino Zanca está no fundo do poço, literalmente ele está com pensamentos muito estranhos, dizendo que ele se sente um lixo e quer entrar no Isekai do herói do escudo. Isso que dá a escolher o pau errado. Zanca escuta aquilo comendo um saboroso bolinho de folhas e nosso menino Zanca continua dizendo que até mesmo a Ryo escolheu uma arma simples, uma arma qualquer que tinha o intuito apenas de matar as pessoas à sua volta. E quando todo mundo estava esperando alguma reação à altura de mim, eu, para me achar, escolhi aquele pedaço de pau e me lasquei. Uma pessoa comum jamais vai superar um gênio. Enji termina de mascar o seu bolinho e diz: será que não seria melhor superar o gênio sendo uma pessoa comum? E se você realmente já desistiu de tudo, por que ainda você está segurando esse bastão ordinário? Por que você está agarrado no pau, Zanca? Simplesmente isso significa duas coisas: ou que você é gay, ou que você quer continuar lutando. Normalmente as pessoas se livrariam de um lixo desses, mas você ainda está agarrando o pau com muita força. Enji se levanta daquele lugar, diz que estava lá só de passagem e que quer ver ele se tornar uma pessoa muito mais forte da próxima vez que eles se encontrarem. Enji se afasta de lá junto com a nossa personagem da tesourinha, dizendo: volte algum dia pra mim e prove que uma pessoa comum pode superar um gênio. Automaticamente então, ao ouvir aquilo, nosso personagem Zanca fica extremamente motivado e se levanta. Voltando para a batalha principal, Jabbar olha aquela cena e o nosso meninão Zanca convoca o pau do amor. Ele estende as suas mãos, convoca o Mjolnir. Não, ele convoca o pau teleguiado que automaticamente vai para suas mãos. Vou deixar com um pouquinho de imersão para vocês, imersão engripada. Eu já não te falei, não irei morrer até que tenha provado para mim mesmo que eu te mostrarei a força de uma pessoa comum. Zanca diz aquilo aos gritos e a cena corta mais uma vez para ele no chão todo embolachado na porrada. Nosso menino Jabbar dizendo: você viajou legal, não acha? Jabbar então finalmente se levanta e se aproxima do nosso menino Zanca, dizendo que inseriu nele diversos venenos, inclusive o seu favorito, uma toxina ilusória. Drogaram nosso menino Zanca, que está no chão tendo alucinações. Jabbar se aproxima dele e diz: eu também quero isso aí. E se corta com a sua própria toxina, tendo alucinações também. E ambos os personagens estão no chão completamente chapadões, dando risada. Uma carinha de muito psicopata, por sinal. A cena corta de lá e uma personagem, uma roupa de dinossauro extremamente fofinha, salta em direção a qualquer lugar dizendo: parece que também não tem ninguém aqui. Eu me sinto tão sozinha cada dia que passa. Ela então olha no seu ombro, vê uma baratinha e diz: eu ao menos tenho você. E a barata, no mesmo instante que ela fala aquilo, sai voando, correndo daquele lugar. Porque vamos ser sinceros, uma mulher que não tem medo de barata e ainda faz amizades com ela é digna de ser a pior pessoa do mundo. A baratinha então sai correndo daquele local e a garotinha se depara com uma imensa estrutura.
Enquanto ela olha aquela cena completamente horrorizada, a gente ouve mais uma vez Jabbar dizendo: a diversão já vai acabar, Zanca. É hora da oferenda da besta mosqueada. Jabbar sai saltitando pelo caminho, enquanto arrasta a Zanca de um lado para o outro, dizendo que o chefe vai ficar contente graças a essa oferenda que ele vai levar. Assim que ele saltita de alegria, ele leva um tiro na perna. Exatamente como acontece no Rio de Janeiro. Já longe daquele local, Enjin escuta o som do disparo e olha em direção da onde ouviu o barulho. Enquanto isso, o garotinho, que ainda está escondido atrás da porta, diz que precisa dar um cacete no Enjin, mas não sabe como. Então ele tenta se apresentar, dizendo que seu nome é Ostou, e simplesmente ele precisa cacetar o Enjin, já que o seu líder disse que ele precisa fazer oferendas e que ele quer que ele seja o primeiro, e se ele for o último, bom, ele não sabe o que vai acontecer. Foco na cara de idiota do Enjin ouvindo tudo aquilo. O garotinho Ostou continua: e é por isso que precisamos lutar. Deixa eu te derrotar primeiro, por favor. Enjin olha aquilo, começa a dar risada, e antes da gente ter a resposta dele, a cena corta mais uma vez para nossa garotinha Ryo, com o cabelo todo desconcumbelhado, já que ela recebeu diversas descargas elétricas da sua oponente. Enquanto nossa menina está no chão, Noerd se aproxima dela com seu cabelo elétrico e desfere alguns ataques. Rapidamente então, Ryo desvia desses ataques e utiliza seus chutes giratórios para afastar os cabelos da personagem. Noerd então diz: usando o vento para afastar os meus cabelos. Isso é muito inteligente, mas não vai funcionar. Mais uma vez ela passa o pente nos seus cabelos, retomando a energia elétrica dele. Ryo olha aquela situação e percebe que a energia eletrostática dela dura por um período limitado de tempo e sai correndo daquele lugar. Cara de pau. Noerd continua perseguindo ela pela cidade toda, dizendo: filha da puta, pretende me atacar realmente por trás? Não muito longe dali, Ryo observa a situação e Noerd acaba ouvindo um barulho e avança em altíssima velocidade àquele lugar. A bicha começa a soltar a franga e Noerd começa a gritar para todos os lados, dizendo que se ela é realmente uma lutadora, ela tem que aparecer de uma vez para enfrentá-la. E fala isso, é claro, gritando, perdendo a paciência. E nesse mesmo exato momento, em uma velocidade gigantesca, nossa garotona Ryo simplesmente aparece do nada, cortando o cabelo da mocinha elétrica. Eu acho que eu estava certa, não é? Sobre o seu momento elétrico limitado. A gente por um breve momento acredita que Ryo conseguiu cortar o cabelo dela, mas infelizmente ele desvia automaticamente das tesouras. Ryo fica olhando aquilo sem entender muito e diz: como que você desviou? Noerd então aproveita a oportunidade e mete uma bica na Ryo, arremessando ela pra cima. Depois finaliza ela com um soco, arremessando ela mais uma vez pra longe. Não ouse se aproximar do meu cabelo mais uma vez. Você me pergunta como que diabos um cabelo conseguiu desviar do ataque? Noerd dá a resposta pra gente: me acostumei a andar por aí de salto alto por conta das danças latinas. Meus pés e meu cabelo estão interligados através do meu sistema nervoso. Há quanto tempo, Mona, você acha que eu tenho cabelo longo? Não me subestime. Maravilhosa explicação. Enquanto a nossa garotinha Ryo ainda está no chão, ela diz que isso é bem ruim, que é a primeira vez que ela vê alguém se orgulhar de ter um cabelo extremamente grande. E a nossa Noerd então revela mais uma coisa sobre o seu poder, que ela consegue tanto aumentar a eletrificação dele de 1 a 2 minutos ou simplesmente encerrá-la a qualquer momento. Nossa garotinha Ryo enquanto sorri diz: eu considerei a possibilidade do seu cabelo ser fraco ao vento, por isso que eu trouxe você perto desses moinhos, mas eles não estão se movimentando hoje, então fudeu. E mais uma vez, ambas as personagens se aproximam para lutar. Nossa garotinha Noerd avança em direção a Ryo e desfere alguns ataques nela enquanto diz: eu sou uma lutadora que consegue compensar essas fraquezas. Desfere vários ataques na Ryo, que facilmente desvia deles, enquanto Ryo pergunta: e esses movimentos aí, qual é o seu passado? Noerd olha para ela e responde: eu sou uma mulher do vilarejo ao sul, uma guerreira Cirélia. Enquanto Noerd desfere mais um ataque na nossa garotona Ryo e arremessa ela pra longe, ela diz: nunca ouvi falar não, hein? Ambas as personagens se encaram por mais um breve momento e Noerd pergunta: você também se move estranhamente rápido para uma mulher que está carregando uma tesoura gigante. Ryo diz para ela que a tesoura na realidade não é tão pesada quanto ela imagina e desfaz a transformação da sua arma. Ela então diz que prefere lutar de mãos vazias. Rapidamente as duas personagens entram em posição de combate mais uma vez e Noerd pergunta: quem
é você? E ela diz, eu sou apenas Ryo. A cena corta rapidamente para um belo pôster dizendo que esse é o item que vai trazer o homem dos seus sonhos. Ouviu, mulherada aqui do canal Sonark Animes? Este é o item que vai trazer o homem dos seus sonhos. E de repente o item é completamente destruído porque a personagem Noerd mete a bica na parede tentando acertar Ryo. Rapidamente Ryo esquiva, deixando pra gente um belo de um fanservice, e Noerd avança em altíssima velocidade, desferindo diversos ataques no estilo Bruce Lee na nossa personagem, que desvia de todos eles. Elas continuam trocando ataques por um breve momento, até que Ryo finalmente percebe uma abertura. Assim que Ryo se prepara para atacar com um chute, Noerd também dá o mesmo chute. Mas Ryo, como é malandra, aproveita a oportunidade, avança em direção e mete um socão na boca de Noerd, arrancando sangue. E o pau continua quebrando, já que Noerd repete o mesmo e desfere alguns ataques na nossa garotona Ryo, fazendo ela quicar no chão, e aproveita para ter tempo de passar o pentinho elétrico no seu cabelo. Ela envia seus cabelos elétricos em Ryo, que salta desviando do ataque, invoca mais uma vez sua tesoura e se envia em direção a Noerd como se fosse uma lança, cravando a tesoura no chão. Mas adivinhe, Noerd escapa mais uma vez. Ryo aproveita para largar a tesoura e descer o cacete em Noerd, que defende todos os ataques e acaba desferindo mais alguns socos na nossa personagem Ryo. Depois de levar um sacode, a nossa personagemzinha está toda desconcumbelhada e Noerd diz, parece que mesmo não sendo uma gatinha, você tem 7 vidas, não é mesmo? Ryo olha em volta, percebe que está em um local completamente vazio e diz, ninguém aqui vai conseguir ouvir a gente gritando, não é mesmo? E Noerd diz, realmente não vai adiantar gritar, porque aqui ninguém vai conseguir te ouvir. Noerd conclui dizendo, não se preocupe, assim que tudo isso acabar, todos os seus amigos serão oferendas. E a cara de alegria de Noerd se desfaz automaticamente ao perceber que a apelona da Ryo sacou uma pistola. Tutorial de como vencer qualquer lutador do mundo inteiro. A cena corta mais uma vez e Noerd já está no chão crivado de bala. Nossa menina Ryo se aproxima perto dela, dando umas leves risadinhas. Noerd pergunta, como diabos você tem algo assim? Ryo se aproxima mais ainda dela e senta no colinho de Noerd enquanto ela está no chão e diz, Engin baniu a matança, por isso eu tenho me esforçado para não matar ninguém, sabe? Mas como você é tão forte, eu pensei em usar este brinquedinho. Eu preciso acabar com isso logo, meus amigos precisam da minha ajuda. A gente olha então que a nossa personagem Noerd levou diversos tiros na sua perna, enquanto ainda a nossa Ryo continua dizendo, não se preocupe, meu único Jink é aquela tesoura e eu não irei sujá-las novamente. Eu havia prometido isto pra mim mesmo, e essa arma, bom, eu consegui no meu antigo trabalho. Pra mim ela é como se fosse apenas uma lembrancinha. Noerd então percebe que Ryo na realidade é uma assassina. Pessoas que no abismo são contratadas para simplesmente eliminar as outras pessoas. Ryo se aproxima ainda mais de Noerd, mesmo estando em cima dela, e olha diretamente nos olhos de Noerd. Esse será o nosso segredinho. Agora me diga, aonde está os meus amigos? Tem alguma ideia de onde eu possa ir? Finalmente então Noerd revela as informações e a gente percebe que na realidade uma 9mm é o item mais poderoso de todos os animes. Enquanto Ryo se afasta, Noerd fica pensando que até mesmo nos garis existem pessoas sujas. Nossa menina Ryo então se aproxima dos encanamentos e começa a adentrar eles enquanto se lembra dos seus amigos. Já dizendo coisas completamente desconexas, diz, Rudo ainda não sabe dirigir, mas se ao menos vocês tivessem deixado a Amo em paz, talvez nada disto teria acontecido. A cena corta mais uma vez e a gente descobriu quem meteu bala no Jabbar. Exatamente ela, Ryo, com a sua roupa de Lara Croft, crivou Jabbar na bala. Simplesmente ela dispara diversas vezes, atingindo o peito do inimigo e diz, você é durão, não é? Então eu duvido que realmente esteja morto. A mulher tá insana, ela se aproxima de Zanka, vê que ele está sendo contaminado por uma toxina e começa a arrastar o nosso aliado dizendo, vamos sair daqui o mais rápido possível, você precisa de tratamento. Estou com medo. E se você não quiser precisar de tratamentos também, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. A cena corta mais uma vez pra Rudo encarando o Zodil. Antes que eles possam conversar sobre mais alguma coisa, um dos subordinados de Zodil se aproxima e cochicha algo bem gostosinho no ouvido do personagem.
que traduzido é: tem uma louca atirando com pistola em todo mundo, fuja daqui o mais rápido possível, que a bala vai comer. Zodil olha pra Rudo e diz: parece que os garis são mais fortes do que eu imaginava, eles têm uma 9mm. Rudo continua sem entender o que está acontecendo e pergunta pra Zodil o que aconteceu com seus amigos, e nesse exato instante, simplesmente o mesmo garoto que cochichou no ouvido abre um portal nos pés de Rudo, fazendo ele parar mais uma vez em um local completamente desconhecido. Ao chegar lá, a gente percebe que mais uma vez eles estão diante da besta mosqueada. E Rudo diz: ô seu merda, que coisa é essa de ficar me jogando de um lado pro outro? Você não me disse que maldito lugar é esse, vai se fuder, eu vou te quebrar na porrada. Zodil então diz: você não cala a boca nunca? Eu já te fiz a pergunta, quer ou não quer se juntar a mim para destruir o paraíso juntos? Você não consegue seguir ordens? Quer que eu desenhe? Nosso menino Rudo fica despirocado da cabeça e diz: eu já entendi tudo muito bem, ô filha da puta. Eu odeio gente igual você. Eu não sei porque me vem a imagem do Cartman falando isso. Seu filho da puta! Por um breve momento, nossos personagens têm um impasse e a cena toma um pouquinho de distância, revelando pra gente que aquela garotinha fofinha vestida de dinossauro está próxima daquele lugar, enquanto Zodil diz: eu posso te mostrar uma coisa. Ele tira do seu bolsinho as botas da personagem Amo e se aproxima da besta mosqueada. Assim que toca naquele local, cerdas começam a envolver e consumir lentamente aquela bota. E Zodil diz: esses itens da série Vigia simplesmente foram feitos por mim. Suas luvas, o meu casaco e esses sapatos. Comparado aos outros Jinks, os itens da série Vigia já eram usados há muito tempo, e a energia que eles possuem é de um poder imensurável. Enquanto a gente escuta o Zodil falando, a besta começa a emitir alguns sons e alguns leves movimentos. E agora, com esse experimento, eu conseguir dar à luz a algo completamente novo. Pode ter a aparência de uma besta aberrante, mas elas são bem diferentes. Ela nasceu nas profundezas e se alimenta de outros Jinks para poder se mover. Vocês, garis, já devem tê-la visto antes, não é? E Zodil Typhon revela para Rudo: estamos decolando. E aí a gente descobre que na realidade eles estão dentro daquela imensa águia que estava no começo desse arco e ela consegue se movimentar. No caso, ela é a verdadeira besta mosqueada. Rapaz do céu, periquito alado é real. A cena corta mais uma vez para Zodil e ele ainda está encarando o nosso meninão Rudo, dizendo: que energia incrível, a série Vigia realmente é diferente das outras, mas ainda não é o suficiente. Rudo escuta toda aquela situação e pergunta: que diabos é a série Vigia? Essas luvas pertencem a você? As botas da Amo também? Enquanto ele fala essas coisas, ele se lembra exatamente de quem entregou para ele essas luvas, que foi o nosso meninão Regito, e ele se pergunta como algo criado no submundo chegou nas mãos daquela pessoa. Zodil olha Rudo e diz: se não me engano, antes de você chegar ao abismo, você sequer sabia o que era um Jink, certo? E isso é muito estranho. Um celestial que não sabe o que é um Jink, e além disso, ainda tem a participação na série Vigia. O que é mais interessante ainda, um Giver da série Vigia que não ficou enlouquecido por tanto poder. Rudo começa a se sentir assustado e tenta afastar as suas luvas, perguntando: o que são essas coisas? Nosso meninão Zodil continua dizendo que a série Vigia é a coisa mais incrível que ele já fez em toda a sua vida, dizendo que elas são absolutamente tudo. Foi feita para ser usada por uma única pessoa. Os 3 itens e conjunto, mais lembrando que tem um quarto item secreto que é um fio dental. Já usou, então você deve saber, não é? Sobre a gigantesca quantidade de energia que existe dentro delas. Elas foram feitas por uma única pessoa, para que apenas uma única pessoa utilize esses itens. É aqui que ele diz o diálogo mais confuso de se entender de toda essa obra. E de alguma forma você conseguiu sobreviver, imagino que tenha se tornado extremamente forte. Quando algo completa um humano, pensamentos intrusivos de insanidade começam a tomar conta dos seus corpos lentamente. Rudo tem um leve flashback sobre a história que Amo contou pra ele do velho taradão que abusava dela e ela acabou tomando as botas da criatura. Rudo olha bem para suas luvas e diz: mas eu já uso essas luvas por um bom tempo e por que eu ainda não enlouqueci? Zodil diz: exatamente, pessoas como nós conseguem lidar normalmente com a série Vigia. Como seres pensantes,
uma importante parte de nós foi deixada para trás em algum outro lugar. E é por causa desse motivo que nós não enlouquecemos. Eu não entendi o que ele falou. Simplesmente as pessoas que utilizam essas armas extremamente poderosas precisam abdicar da humanidade para não se tornar maluquinhos da Silva. E como ambos os personagens foram traídos pelas pessoas que eles amavam, simplesmente abriu um vácuo de insanidade. Mas eu acho que o Rudo que arrancou os dedos do cara na mordida ainda é louquinho sim. Zodiel então avança em direção a Ludo e diz: por que está ficando deprimido? Rapidamente, o seu traje começa a manifestar todo o seu poder. Só conseguimos usar esse poder avassalador graças a esses acontecimentos, não? Tenho certeza que você está interessado em saber como consegue usar a série Vigia tão facilmente. O que aconteceria se uma única pessoa utilizasse as 3 peças de uma única só vez? Pelo bem dos nossos propósitos, nós precisamos saber, precisamos testar. Enquanto ele fala isso, ele encara o núcleo da criatura mosqueada. Zodiel então tem um flashback dizendo: por precaução, eu criei imitações da série Vigia, mas foram todas um fracasso. Porém, o fracasso não necessariamente significa inutilidade. Assim que ele descarta o núcleo da criatura mosqueada em uma imensa quantidade de lixo de chiques completamente inúteis, ela se transforma numa espécie de núcleo, resultando na mesma fera que nesse exato mesmo momento eles estão. E Zodiel continua dizendo: esse é o acúmulo dos experimentos, os amigos que você fez durante o caminho, eles servirão para o momento da queda do paraíso. Rapidamente a criatura se desprende dos prédios que está e começa a decolar em direção ao paraíso. A besta mosqueada que você está exatamente agora atravessará a barreira. Você já deve ter entendido, não é? Quem está vivo e quem está morto. Não é necessário checar a previsão do tempo. Uma grande tempestade de lixo se aproxima. A gente olha para cima e, bom, diversas estruturas de lixo são despencadas em direção à besta mosqueada. A cena corta mais uma vez para cosplay de Furry dizendo: estamos na besta mosqueada, na caralha de uma besta mosqueada. Vocês estão de brincadeira, ela grita. Logo então, tanto Zodiel quanto o Rudo encaram a personagem perguntando: há quanto tempo você tá aí? E ela diz: a gente vai ter uma batalha de monstros gigantes? Maravilhoso. A cena corta mais uma vez para Engin conversando com o garotinho tímido e o garotinho finalmente revela que ele não consegue fazer nada sem ordens diretas do Zodiel. Então, para eles lutarem, primeiro o Engin precisa dar um socão na boca dele. Engin diz que não pode gastar muito tempo naquele local, que ele precisa encontrar os seus amigos o mais rápido possível e começa a virar suas costas, indo na direção oposta. O garotinho continua insistindo para eles lutarem e o Engin faz uma breve carinha de nojo, dizendo que não está nem um pouco afim disto, já que ele não vai lutar com ninguém até que ele encontre uma maneira de sair daquele local e até que ele encontre a sua equipe. Por fim, o garoto fica completamente desesperado e simplesmente diz: você pode sair daqui facinho se usar o seu Jink para esmagar a parede, já que a gente está dentro de uma besta mosqueada. Engin faz uma cara de surpresa e diz: como assim estamos dentro de uma besta mosqueada? Tá de brincadeira comigo, meu garoto? E antes que a gente tenha mais revelações, a cena corta mais uma vez para Dia e o seu cuidador, com ele achando que é Dia que está fazendo tudo tremer porque ela está ficando com sono e com fome, e ele pede por favor para ela parar de tremer sua perna, porque está acontecendo um terremoto naquele lugar. Brundos olha pra Bro e pergunta: cara, você tá falando sério? Você é meio retardadinho, é? Mesmo você sendo um gari, ainda não percebeu que estamos prestes a atravessar a fronteira? Não percebeu que nós estamos dentro de uma besta mosqueada voando para o paraíso? Bro se surpreende um pouco mais ainda e Dia, cansada de toda aquela conversinha, começa a se preparar para o combate. E ainda com a sua chupetinha na boca diz: Jink centralizador. E antes que a gente possa ver o pau quebrar de uma criança espancando um velho, a cena corta mais uma vez pra Engin, com ele dizendo: foi mal, é que eu não tenho muita experiência com humanos, mas quando o assunto é monstros, aí eu consigo fazer alguma coisinha. E como a gente está dentro de uma besta mosqueada, eu vou deixar o grosso para trás, lá ele 10 bilhões de vezes. Ele então saca seu guarda-chuva, aponta em direção ao garotinho e diz: já se esqueceu quem somos, certo? É hora da limpeza. Todos os personagens ao mesmo tempo sacam suas armas, e a besta mosqueada aumenta ainda mais a sua velocidade de voo. Voltando para Bro e Dia, simplesmente eles sacam seus Jinks
e se preparam para o combate dizendo Cruz Jink Centralian. Bro remove o seu lencinho e começa a utilizar ele, enquanto Bundus diz: já entendi, vocês se animaram por causa da besta mosqueada, né? Que conveniente, um caçador é sempre um caçador. Enquanto o Bundus diz aquilo, Bro percebe que não está acontecendo nada com eles, mesmo estando sem máscaras. Lembrando que as toxinas daquele mundo acabam danificando os pulmões das pessoas que respiram naquele mundo sem a utilização de máscaras, dependendo, é claro, do lugar que elas estão. E Bro percebe essa estranheza porque ele diz que, estando dentro de uma besta mosqueada, provavelmente eles estariam mortos graças às substâncias tóxicas. E Bundus revela: essa besta deve ter um corpo especial, mas isto é só um palpite. Mas agora, sem mais enrolação, vamos direto espancar a criança. Ele então se levanta, vai caminhando lentamente em direção a Jay Bundus, quando o Bro de repente utiliza o seu lencinho e impede Dia de se movimentar até o velhote. O velho se pergunta por que ele conteve os movimentos de Dia e simplesmente Bro começa a girar o corpo da criança e arremessa ela em direção a Bundus, que de início fica com medo, mas a criança passa reto dele e é arremessada contra a parede, exatamente coisas que meu pai com certeza faria. Bundus se surpreende ao perceber que a criança quer quebrar a parede com um único soco. Assim que ela desfere um soco poderosíssimo de uma criança de 3 anos de idade, não acontece nada com a parede. Exatamente isso. Mas Gia continua insistentemente socando a parede por diversas e diversas vezes. E Bundus começa a dizer: ei cara, é melhor fazer ele parar, acho que ele vai machucar a mão dele. Enquanto Bundus fala isso, Bro aproveita o momento de abertura e envolve ele com o seu tecido. Eu odeio adultos que impedem o amadurecimento da criança. Esses adultos pra mim são os piores. E pra mim as pessoas precisam aprender a seguir o som do sucesso. A gente nota então que após diversos socos que Jill deu na parede, ela começa a demonstrar diversas rachaduras, ficando cada vez maior. E a gente então descobre o poder mais roubado de toda essa obra. Atacar repetidamente permite que o Dia roube força do oponente. A sua habilidade é a drenagem. Essa é a habilidade do Centralian. Dia se prepara para dar mais um soco na parede e destrói ela completamente. O bebê da chupetinha mais roubado de todo mundo, com certeza. Bundus começa a ficar extremamente animado e diz: o pirralho tá se esforçando bastante, hein? Tá doido pra drenar toda a força da besta de uma única vez. Interessante. Então me permita ser aquele que impedirá esse amadurecimento. Vou mudar o nome do Bundus pra trabalho infantil. Isso impede o amadurecimento das crianças. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada no botão do like, é extremamente importante. Se vocês quiserem o restante desse resumo, deixe nos comentários aí pra mim saber. E lembrem-se que a Gachakuta vai lançar em julho, então é claro que teremos muito conteúdo relacionado a Gachakuta nesse canal maravilhoso. No mais é isso, e Sonar quem diz. Tchau!